Bom dia, gente linda! Hello, hello! Como é que vocês estão? Nessa terça-feira, dia 10/10/2023. Uhul! Diadinha do Tarô chegando por aqui. Nosso querido convidado também já chegando por aqui. Daqui a pouquinho eu já vou chamar essa pessoa ilustre que vamos estar hoje aqui batendo um papo, trazendo muitas informações para vocês, informações importantíssimas, de informações essas que eu acredito que muitas famílias precisam, muitas pessoas precisam acessar essas informações. Então vamos começando, olha só, já temos pessoas aqui da Espanha, chegando aqui para essa nossa entrevista de hoje, esse nosso bate-papo. Loguinho já vou aqui trazer o nosso convidado. Vamos antes mandar aqui aviãozinho, gente, para muitas pessoas que precisam ouvir um tema como esse. Então, apertem aí o aviãozinho de vocês e convidem pessoas para que possam estar aqui também, ouvindo, acompanhando e participando dessa nossa entrevista de hoje, que promete, viu, gente? É algo incrível o que nós vamos estar aqui falando hoje. Deixa eu convidar aqui mais pessoas ainda, pois muito bem, convidando aí muitas pessoas. E quem tiver grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, coloque o link também nesses grupos para que essas pessoas também possam acessar as informações que nós vamos estar passando hoje aqui. E, gente, eu comecei a fazer essas lives novamente. Olha a minha querida Luciene chegando aqui também. A Meirinha, desde Suíça. Gente, olha que maravilha. Nós temos pessoas já aqui dos Estados Unidos, do Brasil, da Suíça. Também temos da Espanha. Olha que maravilha o que é a rede social hoje em dia. Nós podemos estar todos conectados, criando aí uma grande egrégora de amor e de luz, estando no conforto da sua casa, no conforto do seu trabalho, e podendo estar interagindo. Pois vamos ver a Clairzinha, desde Brasília, chegando aqui, a Olga de Santa Catarina. Olha só que maravilha, gente. E vamos mandar mais aviãozinhos aí. Quem tiver grupos, coloque no grupo da família, no grupo de amigos, porque realmente o tema que nós vamos estar tratando aqui hoje é um tema de suma importância, que se você não vivenciou isso na sua família, mas provavelmente você acompanhou o caso de algum amigo, de pessoas do trabalho que tenha vivido situações que nós vamos estar abordando aqui hoje. Então é muito importante também essa entrevista de hoje fica gravada, vocês poderão assistir depois e também vou estar colocando lá no meu canal depois para que possam as pessoas de lá também estar assistindo. Gente linda, para quem é novo, que está chegando agora, eu sou Ivoninha Ortiz. Trabalho com desenvolvimento pessoal, sou mentora de reprogramação emocional quântica, porque nós precisamos muitas vezes dar uma paradinha na nossa vida e fazer uma reprogramação. Na verdade, uma desprogramação, né, de tudo aquilo que nós viemos alimentando ao longo da nossa vida, ao longo dos anos, tudo aquilo que aprendemos até os 7 anos de idade, que reflete fortemente na nossa vida hoje, como adultos. Então, às vezes, é importante desprogramar e fazer uma reprogramação nova para que possamos criar coisas novas. Einstein já dizia, burrice é a pessoa continuar fazendo a mesma coisa, desejando manifestar coisas diferentes. Então, nós precisamos fazer coisas diferentes para ter conhecimentos, manifestações diferentes também. Então, gente linda, a pessoa que eu convidei para estar aqui hoje fazendo essa entrevista comigo é nada mais, nada menos que Davi Silva. Eu vou apresentar ele e já vou puxar ele aqui para dentro. O Davi Silva, ele é advogado, ele é hipnoterapeuta, neurocoach addiction, mentor estrategista de recuperação, único treinador de recuperação no Brasil,
com diversos cursos na área de desenvolvimento pessoal. Ele também é neurocientista, físico quântico, estuda também espiritualidade técnica. Ele é o CEO do Centro de Treinamentos para a Recuperação de uma Nova Vida. É o primeiro centro de treinamento para recuperação de dependência no Brasil. Então eu vou chamar agora aqui para estar conversando com a gente Davi Silva. Vamos ver aqui, buscando Davi. Ok, Davi, vamos ver aí, já mandei o convite para você. Enquanto o Davi entra, gente, coloca para mim de onde você é, onde você está nessa terça-feira. Horário aqui dos Estados Unidos são as 12 do dia, ou seja, meio-dia. Deixa eu puxar aqui novamente o Davi. Davi, só dá uma acenadinha aí, vamos ver. Daqui a pouquinho o Davi está entrando, gente. Conta para mim de onde você está participando. Qual lugar deste lindo planeta azul você está? Gente, também algumas pessoas até me mandaram algumas perguntas, porque não poderão estar aqui ao vivo agora, porque estão trabalhando, outros tinham compromisso e não puderam estar aqui agora. Entrevista vai ficar gravada e vocês poderão assistir depois. Aqui está Davi. Olá, Ivoninha, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Prazer. Como é que você está? Tudo bem, tudo aí? bem. E você Santo mora André. em São Na Paulo, verdade, é isso? é a região metropolitana aqui de São Paulo, né? Ah, ok. Pois muito bem. Davi, em primeiro lugar, gratidão por ter aceitado o meu convite para estar aqui fazendo essa entrevista hoje e trazendo esse tema que é tão fundamental, que é tão importante, porque a gente vê tantas coisas nas redes sociais, mas um tema como esse não é tão recorrente, né? Então, eu agradeço muito, que eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas de coração, gratidão por estar aqui hoje, Davi. Claro. Quer dar um Eu também estou alôzinho muito já feliz de aí pro estar aqui, povo? Ivoninha, para falar sobre isso. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá, ótimo. Eu estou te ouvindo bem. Uhum. Agora ficou mudo, Davi. Falar sobre desenvolvimento humano, que é a sua área, tem tudo a ver, principalmente nessa área tão delicada que é a questão da dependência, né? Eu estou muito feliz de a gente poder participar, você aí dos Estados Unidos e a gente aqui do Brasil, para dividir essa nossa experiência. Eu acredito que a gente tem muito que aprender nessa caminhada aqui. Com certeza, Davi, porque a vida, que é essa caminhada, é um aprendizado constante, né? É um aprendizado onde eu costumo dizer, a gente todos os dias tem a oportunidade de aprender e de ensinar. E isso é maravilhoso, né? Aqui, a Zildinha está dizendo, nós estamos ouvindo bem. Ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui, o Cleito também chegou aqui. Vamos aprender muito hoje. Vamos sim, gente, porque o Davi tem muito o que dizer para nós hoje, trazendo muitas informações. Davi, vamos começar assim. Conta um pouco pra gente, um pouco da sua trajetória. O que foi que levou você hoje a se tornar o CEO do Centro de Treinamentos para a Recuperação de uma Nova Vida? O que foi que aconteceu antes disso, sendo que você tem formação em direito, você é advogado. E aí você, eu não sei, você conta pra gente isso, você ainda está advogando ou se você já se tornou ali só essa pessoa que hoje trabalha nessa outra função, totalmente diferente do direito, né? Conta pra gente um pouquinho do Davi antes e o que levou o Davi a estar onde está. Ivoninha, o antes foi uma... Eu sou filho, mas sou o primeiro filho de uma família de 6 filhos em casa. Nós éramos 6 irmãos. E uma família muito pobre. Papai e mamãe eram bem
eu não digo pobre, porque nós éramos ricos de experiência, mas as necessidades eram comuns. E isso tudo trouxe uma infância para mim que eu me lembrava muito da escassez que eu aprendi a ser, né? E depois, depois de um tempo, quando eu comecei a namorar com a dependência, no começo com o álcool e depois com outras drogas, isso causava um certo conforto, mas também me vivia num mundo muito pequeno e que justificava tudo aquilo que estava acontecendo. Mas logo meu coração começou a querer coisas diferentes e aí foi onde eu passei um processo durante alguma parte da minha vida que não é que não convém falar, é que quando se fala de pobreza, sim, a gente atrai mais a pobreza. Mas quando o nosso coração é rico, é preciso... Eu não sim, sabia que eu tinha que vibrar na sintonia daquilo que eu desejava para poder construir e realmente ser, a partir de mim, ser deixar aquilo que a gente chama de programação hereditária ou maldição hereditária, que as pessoas falam, e a partir de mim, minha família se tornar próspera, abundante, com saúde, e exterminar aquilo que até então veio com o papai, com o vovô, e enfim, aquela coisa que a gente não queria mais. E foi isso que aconteceu, né? E aí a gente começou a transformar. Eu fui no direito primeiro, porque foi uma das primeiras mudanças. Eu falei, tinha que estudar. E aí fui para o direito, me tornei advogado, advoguei por quase 15 anos, e meu coração cantava quando eu falava sobre recuperação. Eu participei de Narcóticos Anônimos, de Alcoólicos Anônimos, sempre gostei de fazer palestras com as pessoas, então isso fazia meu coração cantar. E agora, mais do que nunca, com o centro de treinamento. Então, antes da gente entrar nessa parte, deixa eu só voltar um pouquinho lá atrás. Que eu entendo muito bem quando você fala o que é nascer numa família pobre. Porque, Davi, essa pessoinha aqui que você fala, pensa assim, pensa numa família pobre e aí multiplica 10 vezes mais. Foi ali que eu nasci. Eu costumo até dizer, eu nasci na casinha de barro, porque literalmente era uma casinha de barro. Não tinha chão, era de barro. Então, as pessoas quando me veem hoje, elas, sabe, eu não conto essa história assim tanto, mas hoje em dia eu conto para dar o exemplo para as pessoas que quando você tem força, garra e determinação, você transforma tudo. Você começa transformando por você e depois isso vai contaminando aqueles que estão à tua volta. Então eu entendo bem o que você está falando. E aí eu nasci pobre, mas eu não me sentia pobre. Por quê? Eu tinha uma riqueza dentro de mim, riqueza no sentido sede de conhecimento, sede de buscar a transformação. E também, muito das coisas, eu não sei se isso aconteceu com você, mas muito das coisas a gente não sentia falta porque não sabia que existia, né? Então, ao menos eu fui por esse caminho do estudo, porque tinha aquela voz que dizia, o estudo é que vai transformar a sua vida, o conhecimento é que vai transformar. Isso eu tô falando de memórias de 3, 4, 5 aninhos. Eu era muito pequenininha, mas era muito antenada. Então, eu entendo muito bem do que você fala. Aí, o que a gente faz? A gente se desprograma, né, de toda aquela programação de família, porque geralmente... Ao menos naquele tempo, era assim, vinha realmente lá desde o bisavô, tataravô, avô, todo mundo era aquela pobreza mesmo, não tinha outro jeito. Mas o que a gente fez? A gente rompeu essa corrente, a gente rompeu essa cadeia, transformando através de buscar o conhecimento. E eu vejo que foi isso que você fez também. Então, hoje, quando a gente fala, né, da vida humilde que a gente veio, a gente não fala já sentindo aquela coisa da escassez. Não! Eu olho para trás, Davi, e eu penso que você tem esse mesmo sentimento, e eu agradeço por ter nascido na casinha de barro, porque provavelmente se eu tivesse nascido na mansão, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque a gente vê muito disso, e já vamos estar falando de exemplos assim, onde a pessoa nasce em berço de ouro, mas o que ela consegue fazer? Como ela consegue mudar o mundo, ou transformar um pouquinho o mundo, aunque seja o mundo dela? É mais complicado. Então, eu acredito que pessoas como eu, você e tantas outras que estão aí buscando fazer a diferença nesse lindo planeta azul, nós escolhemos literalmente nascer lá na escassez. Porque isso nos impulsionaria a nos tornar pessoas melhores e esse nosso exemplo é que faria diferença na vida das outras pessoas.
Então, Davi, conta para mim o que levou você primeiro a estudar direito. Gente, manda aviãozinho aí, deem like, comentem e vão deixando as suas perguntas, porque o Davi vai responder aí muitas perguntas. Nós estamos falando de transformação de vidas, mas vamos entrar num tema bem delicado, que são vícios. Então, prestem atenção, fiquem aqui, convidem outras pessoas, porque é de fundamental importância. Davi, então conta pra gente, porque eu tinha o foco, faculdade. Ali eu dou um salto. E fiz. E você, como é que foi isso? O que foi que te inspirou para você ir para a faculdade? Eu não tinha exemplos assim na família, eu não tinha. Papai e mamãe não fizeram faculdade. Então, eu tinha que começar a fazer e ficar pensando em que faculdade que eu vou fazer. Eu sempre gostei de defender as pessoas. E o direito tem muito disso. Então, foi uma das áreas humanas que me movia de fazer o bem a alguém, de ir atrás da justiça por alguém. Então, isso tudo me movia. Durante esses anos, eu fazia aquilo e também tinha essa questão de superação pessoal. E você sabe que nós que passamos pelo caminho, não sei se fica mais fácil, mas a nossa transformação consegue tocar as pessoas, porque nós não falamos de arquibancada, né? A gente foi lá, desceu no campo e jogou. E quando você faz isso, é como se você pudesse falar, olha, eu fui por aqui, que tal? Eu faço isso hoje. Terminei uma reunião antes de vir para cá, e eu estava falando isso para os meninos lá na clínica. Olha, é o seguinte, nós precisamos ter aqui dentro a imagem daquilo que a gente quer. Então foi isso que me levou eu queria alguma mudança. E eu acreditava que era possível, por meio do direito, fazer a diferença na vida das pessoas. Quando você chega com direito, você consegue resolver um problema, e a pessoa é grata para você assim de forma... É mais do que somente valor monetário, mas o valor que a gente tem nas relações. Então isso sempre me motivou, e agora, mais do que nunca, trabalhar com isso faz meu coração cantar, com certeza. Sim. Então, você se formou advogado, advogou por 15 anos, e nesses 15 anos foi que algo aconteceu, que você não precisa se aprofundar, porque, gente, eu sempre deixo bem claro, as minhas entrevistas, eu não sento com a pessoa antes e vou coordenar ali, eu vou perguntar isso, posso perguntar isso, posso perguntar aquilo? Não, não é assim. A pessoa simplesmente entra aqui e a gente começa esse bate-papo muito natural. Então, Davi, se tiver alguma pergunta que eu fizer ou que alguém fizer aqui, que for muito pessoal e que você não queira responder, você tem todo o direito de não responder. Ok? Então, vamos... o que eu gostaria de saber é isso. Em que momento algo aconteceu, então, para você programar, começar a visualizar você sendo o CEO de um centro de treinamento para a recuperação da vida? O que foi que aconteceu nesse teu caminho, ou quando foi que você acendeu o foquinho ali e correu atrás e colocou em prática? Quando eu comecei a estudar direito, sabe que faculdade, hoje, eu estudava de manhã. E não tinha muitas pessoas, assim, não tinha ninguém da minha cor estudando. Até porque eu estudava de manhã, estudava numa faculdade, relativamente uma faculdade, não costumo dizer de elite, mas era uma faculdade difícil para poder estudar. E eu acreditava que aquilo, eu fazendo tudo aquilo, trabalhando de noite e estudando de dia, e muitas vezes, às vezes quando eu saía, eu tinha que pegar um trem, e às vezes eu dormia no trem e acordava em outra estação. Todas aquelas dificuldades que tinha, e as condições financeiras, às vezes não ter dinheiro para o ônibus, não ter dinheiro para se alimentar, assim, como eu queria. Né? Tudo aquilo fazia com que eu tenho que buscar, eu tenho que estudar, não tem outro caminho. E quando eu comecei a fazer isso, assim que terminou a faculdade, eu comecei a estudar autodesenvolvimento, porque eu tinha uma base cristã, e eu ficava entendendo, ao mesmo tempo, quando eu estava na ativa, quando eu era dependente, quando eu usava drogas, e tudo aquilo, o sofrimento que eu passava por aquilo, a vergonha, as condições financeiras precárias, desviar de lugares onde eu estava devendo, a vergonha de ser o filho do seu Célio, que passa... Todo aquele entorno ainda me incomodava muito e eu queria me afastar daquilo. E eu percebia que quanto mais eu estudava a mim mesmo,
eu percebia que era algo, essa transformação tinha que ser não só aqui dentro, mas externamente. Então, os ambientes, mudar a mesa, sair da mesa que eu estava. E isso foi me motivando a querer mudar, a querer fazer. Mas fazendo isso no direito, era interessante porque eu conseguia sentar em outras mesas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o dia a dia do direito, de convencer o juiz sobre um pedido, sobre alguma coisa, às vezes confrontava com aquilo que estava dentro do meu coração. Que não era legal, às vezes era até incoerente, né? Porque quando o cliente chega, você pode dizer, não vou atender esse cliente. Mas algumas coisas eram, às vezes a mãe defendeu alguma pessoa envolvida com algum tipo de... alguma coisa que era contra os meus valores, eu não estava muito feliz com aquilo. Sim. Então, eu decidi, o que eu posso fazer? E lembrando que nós estamos numa época que a internet não existia ainda, estava começando. A gente pegou tudo, não existia. Não que estava começando, não existia mesmo. Não existia nada. O livro, né, Davi, que a gente precisava... Se não tivesse dinheiro para comprar, você tinha que xerocar. Sempre tinha um amigo rico que comprava o livro e aí a gente dava um jeitinho de emprestar e ia lá e xerocava, né? Não era nada como a facilidade que livros hoje em dia. Até aqui no Brasil, a literatura primeira que chegou foi uma literatura muito de autoajuda no sentido não tão técnica, com esses exercícios. Hoje a gente tem um conteúdo que transforma qualquer um na internet e gratuito. Então, eu gostava de ler. Então, a leitura me empolgou muito de vivenciar outros mundos. Eu sempre digo que mudança, no caso da recuperação, ela depende muito do nosso repertório que a gente tem. E o que dá repertório? Vídeo, entrevistas, o que as pessoas estão fazendo? Saber as histórias de pessoas que superaram, que tiveram uma superação, isso motiva a gente a deixar ali no nosso plano de fundamental de como mudar. Por isso que me empolgou a mudança de transição de carreira. Então, também voltando um pouquinho, Davi, naquela vida, né, porque era sofrimento, né, Davi? Hoje a gente superou, mas era sofrido. Então, assim, em toda aquela situação, você acabou buscando alívio ou buscando, de alguma forma apagar tudo aquilo. Você procurou também através de algum vício. E aí, só confirma para mim. Então, você procurou através de algum vício alívio para aquela situação. E conhecendo aquele mundo, foi que você decidiu, então, fazer essa transição de carreira e dizer, peraí, aqui eu preciso ajudar pessoas que não estão tendo a lucidez que eu tive em determinado momento. Foi isso, mais ou menos isso? Eu só comecei a cursar a faculdade depois que eu parei com as drogas. Então, eu não tinha estudo nenhum. Aliás, eu tinha estudo até o segundo grau, eu tinha parado no segundo grau. Aliás, a vida de quem está na dependência de alguma droga, de álcool, ou qualquer outro tipo de dependência, você sabe que, Ivoninha, é uma vida pobre, no sentido de não há disciplina nem constância. Não se faz aquilo todo dia. Então, eu comecei, falei, não, tem que fazer alguma coisa. E aí foi esse processo de estudo foi uma autodescoberta, né? De colocar, eu costumo dizer que há uma diferença entre decidir e entre escolher. Diversas vezes eu decidia parar de usar drogas e parava, mas eu não tinha escolhas, porque as escolhas vêm com o quê? Vêm com um repertório de coisas, de livros, de pessoas, com quem você convive, esportes, tudo isso, eu acredito. Se a gente quer o que a minoria não tem, nós precisamos fazer aquilo que a maioria não faz. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Fazer aquilo que a minoria... Quem está disposto a acordar de madrugada para poder ter uma hora para estudar, para praticar exercícios, para fazer meditação, para ficar repetindo: eu sou próspero, abundante, eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho saúde. Isso requer disciplina. Exato.
exato. Davi, então assim, hoje, você que já tem esse overview, né, de tudo isso, porque você teve a experiência, e é interessante, Davi, que às vezes a vida nos traz situações que parece que é o fim do mundo. Parece assim, nossa, agora eu não consigo sair dessa situação. Mas é justamente aquela experiência, aquela vivência é que vai nos conectar com o nosso propósito de vida. Não é isso? Então, eu sempre falo para as pessoas, quando olhar para trás, porque muitas pessoas que eu atendo, elas vêm com vergonha do passado delas, vêm com medo de falar. E aí eu falo assim, sempre olha para trás e sinta orgulho do seu passado, independente do que você tenha feito, assuma a responsabilidade para você mesmo, porque não é sair gritando para o mundo, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. Não, é olhar para você e dizer, peraí, eu fiz aquilo, mas eu fiz o melhor que eu podia, naquele momento era o que eu sabia e já está. Por quê? Muitas pessoas, Davi, elas se tornam pessoas incríveis, profissionais incríveis, que transformam milhões de vidas depois da vida ali, do sofrimento, de tantas coisas que passou. E prova disso, nós vemos pessoas, por exemplo, como Anthony Robbins, Bob Proctor, Louise Hay, né, que agora já está aí do outro lado, Louise Hay, Bob Proctor, mas Anthony Robbins ainda está aqui com a gente. Então, Davi, são pessoas que já ajudaram, que já fizeram assim a diferença na vida de milhões de pessoas e que, eles vieram também lá de baixo. Eles escolheram também vir e começar a escalar do zero, porque é escalar do zero. E muitas coisas que eles fizeram para chegar onde chegaram, eles olham para trás e não sentem vergonha literalmente, ou seja, eles... Eu, por exemplo, por alguns anos, eu tinha vergonha de dizer que eu fui pobre. Eu tinha vergonha, Davi. Eu reconheço porque eu tinha vergonha. Eu sempre fui muito delicadinha, muito, assimzinha. E aí, ninguém pensava que eu era pobre. Eu não tinha cara de pobre, eu não tinha jeito de pobre. Então, muito tempo. Até que chegou um ponto que eu disse, espera aí, é a minha vida, é o meu passado, é a minha história. E a minha história, ela é única e eu vou jogar para os 4 cantos do universo, porque eu quero que as pessoas entendam que você pode transformar, mudar, independente de onde você venha, independente da tua etnia, cor, raça, não determina quem você é. O que determina quem você é a garra que você coloca de transformação, né? E aí, Davi, eu gostaria que você falasse... Bom, eu tinha aqui uma primeira pergunta. O que leva a pessoa a buscar o vício? Mas quando a gente fala de vício, não é só das drogas, do álcool, não. É o vício da comida, é o vício do doce, é o vício das compras. São vários tipos de vício que existe e que as pessoas elas buscam esconder aquela frustração que está sentindo atrás desses vícios, né? E aí, eu gostaria de te perguntar se hoje, na clínica tua, que já vamos falar aí mais da tua clínica também, que é tanta coisa, né, Davi, pra gente falar aqui, mas na tua clínica hoje, que tipo de vício vocês cuidam? É apenas o vício tóxico ou também tratam outros tipos de vício? Como é esse Ivone, trabalho, antes de mais Davi? nada, eu quero só agradecer aqui ao Lúcio, meu empreendedor, meu amigo, é meu parceiro lá de negócios, lá na instituição. Ele está fazendo uma caminhada de alguns quilômetros, de 5 dias, até Aparecida, que dia 12 agora é o dia da padroeira. Né? E ele está acompanhando a nossa live na Romaria. Eu quero mandar um forte abraço para ele. É um grande amigo nosso. E dizer para ele que ele está levando a gente lá no coração. Mas, e agradecer as outras pessoas que estão aqui também, o Mário, o Lúcio, enfim, todos eles. Isso, fica à vontade, Davi, fica à vontade. Tá. Agradecer as Então, pessoas que estão aí. voltando lá no nosso centro de treinamento, que, diga-se de passagem, é o único do Brasil que trata a dependência química na questão de um treinamento. E por que treinamento? Porque esse comportamento, Ivoninha, quando nós
seja por qualquer tipo de comportamento, ele começa com prazer. Né? Seja de comida, seja do açúcar, da droga, cocaína, enfim, não importa. Começa com prazer. E fica gravado essa ideia de prazer. E aí nós treinamos. Eu costumo falar, eu usava drogas, às vezes, nos finais de semana. Depois eu comecei a usar na sexta, sábado, não usava no domingo. Depois, sexta, sábado, domingo. Depois, era todo dia. Por quê? Foi um treinamento. Então, para poder ter uma vida visualizada, tudo que eu entendia tinha a ver ligado diretamente com relação àquele prazer que a droga oferecia. Então, quando acabou o prazer, e aí? E agora? Se eu não colocar alguma coisa, se eu não treinar alguma coisa, e se eu não visualizar algo, tudo começa primeiro aqui, né? Como diz os nossos mentores aí tradicionais, como Bob Proctor, enfim, que também Napoleão Hill, todas essas coisas. Qual é a ideia? É a de começar aqui na mente, é a semente, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é O Sentimento é o Segredo. Sim, aquilo é áudio para ouvir, ficar... Porque é o desejo. Então, entender isso, e lá no nosso centro de treinamento, que é o primeiro aqui no Brasil, porque aqui fala muito do problema, muitas vezes, né? Então se fala, porque você não convence ninguém dizendo para a pessoa que ela precisa parar de usar droga, que ela precisa parar de fumar, porque muitas vezes ela até sabe disso, mas ela precisa saber como fazer isso. E oferecer uma alternativa, um treinamento que tem como base essa coisa tradicional, que tudo começa no interior primeiro, é importantíssimo. Lá nós trabalhamos com todos os tipos de dependência. Nós temos lá pessoas que são dependentes jovens, a maioria são jovens, que têm dependência com álcool, com drogas como a cocaína, o crack, e agora uma droga aqui no Brasil que está fazendo... E aí nos Estados Unidos também é uma droga que chama K2, K9, enfim. Essas coisas são sintéticas que estão atrapalhando demais o desenvolvimento de muitos jovens. Então, é claro que essas questões mais relacionadas à dependência emocional, à dependência por sexo, a dependência por atitudes com relação à subtração de coisas, de furto, todas essas são dependências mais nichadas que, às vezes, as pessoas gostam de buscar treinadores especiais ou individuais, porque o tratamento personalizado evita que a pessoa, às vezes, seja exposta, até com relação às drogas também, né? Hoje, a gente está num trabalho de empacotar um treinamento básico para as pessoas fazerem das suas casas para parar de usar drogas, que é uma ampliação da consciência. Nós estamos na era da digitalização. Muita gente não quer, hoje, no Instagram, não é legal, não é confortável postar, estou um dia sem usar drogas. Não é. As pessoas têm... Infelizmente, Gabi, elas não fazem isso, mas deveriam. Porque a pessoa, quando ela se centra ali de que, gente, por que isso veio? Para que eu tive essa experiência? Qual a mensagem que tem aqui? Onde eu tenho que levar essa mensagem? Então, seria muito interessante que as pessoas, tenham coragem de vir nas redes sociais com tantas tonterias, mas tantas tonterias. Seria, assim, tão bonito que a pessoa viesse e dissesse, gente, olha, eu sou dependente químico, mas eu estou hoje, meu primeiro dia que eu estou limpo. Quantas pessoas ela iria impactar? Quantas pessoas, né, Davi? Então, gente, aqui já tem pessoas pedindo informações, nós vamos deixar tudo aqui até o final dessa entrevista. O Davi vai deixar aí todas as informações, vai falar como funciona, até mesmo desse novo programa que ele está aí já fazendo, que não sei se já está em andamento, mas imagina você poder estar desde a tua casa, do conforto da tua casa, e você recebendo as informações para você estar controlando isso. Porque, Davi, na verdade, quando a pessoa ela busca uma fuga, né? Como você dizia, para sair de toda essa situação, você buscava uma fuga, e essa fuga era nas drogas. Mas o que poderiam os pais que hoje que estão aqui ouvindo, que irão ouvir depois dessa entrevista, de que forma eles poderiam estar ajudando seus filhos
a não entrarem nisso. Porque hoje em dia nós temos aqui o lixo e o luxo na internet. Você acessa tudo que você pensou, acessou, né? E, inclusive, outro vício também que eu quero trazer é o vício da internet hoje. Olha, eu me policio muito porque a gente tem tanta coisa para fazer durante o dia e que se você não se cuida, você vai subir um vídeo na tua rede social e ali já aparece vários vídeos e se você vê, você se perde, se deixa levar e ali vai 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu estava conversando com uma pessoa que eu amo muito, assim, uma pessoa muito querida para mim, e ela me falando, ela disse assim, Boninha, eu não acredito no que eu fiz esse fim de semana. Ela ficou 24 horas, literalmente 24 horas, no telefone, vendo coisas na internet, entre YouTube e Instagram. Davi, e essa pessoa é uma pessoa centrada, é centrada, mas como ela estava sozinha no fim de semana e tal, isso acabou acontecendo. Mas você imagina quantas pessoas moram sozinhas, quantas pessoas os pais não estão dando atenção, quantas pessoas têm a propensão a estar isso. Eu vejo que a internet, se a pessoa não sabe cuidar, pode ser uma droga ainda pior do que as drogas comuns que a gente conhece, né? Então, fala pra gente, você, como agora aí, como instrutor, como essa pessoa que tem tantas formações, que buscou tanto conhecimento, o que você fala para esses pais hoje para evitar que seus filhos entrem nisso e também quais os sinais que precisa estar atento? Isso não é uma solução fácil. Eu não quero fazer com que isso seja simples, basta fazer isso, porque não existe um só caminho. O que nós podemos afirmar é dizer que o processo de conscientização, essa curva de conscientização, ela chega quando já está instalado o problema. Sempre eu digo para os pais, como nós vamos fazer desse limão uma limonada? Ou seja, como eu vou entender o motivo de isso estar dentro da minha casa? Porque em algum momento nós falhamos. Em algum momento. Isso é normal. Admitir o nosso que nós temos pela frente um desafio, porque esse é um desafio. Eu costumo dizer que não é um problema, Ivânia. É um desafio que nós temos. Por quê? Porque com o desafio, nós somos, por natureza, por uma questão de evolução, nós gostamos de desafio. Então, não fazer disso uma problemática, porque nós podemos sair do outro lado e construir isso de forma muito... que vamos olhar para trás e dizer, valeu a pena passar por isso. Porque a nossa maior dor também está a nossa maior cura. Mesmo porque, Davi, desculpa te interromper, mesmo porque se a pessoa cair na vitimização ou na culpa, só vai piorar a situação, né? Eu penso que é assim, ok, o limão está aqui, temos que fazer dele uma limonada, então deixa eu assumir a responsabilidade do que está acontecendo aqui. E não começar, não, a culpa dos amigos, a culpa é disso, a culpa é de não sei quem. E às vezes coloca até Jesus Cristo no meio da situação, mas nem Deus dá jeito na situação porque a pessoa não assume a responsabilidade. Então eu penso, primeira coisa é assumir. Deixa eu ver como é que eu limpo essa sujeira aqui agora, né? E dessa forma, assim como a gente encarou a nossa vida lá atrás, e peraí, tem jeito, então vamos embora. Aí é o caminho, né? E buscar pessoas qualificadas como você, que já passou pelo processo, já saiu do processo e hoje ajuda pessoas. Isso é o que é mais importante. E não ficar, gente, na vitimização ou buscando o culpado. Culpado, não... Enfim, eu nem gosto de entrar nessa questão, Davi, porque eu falo tanto de culpa que... Anyway, vamos lá. Então, quando o problema... Desculpa. Quando o problema já está instalado, é hora de a gente aprender com ele. E grande parte, lamentavelmente, isso ocorre, a falta de profissionais capacitados para enfrentar o assunto com mais leveza, talvez, porque quando se tem leveza para poder resolver esse problema e tem a predisposição
em aprender com aquilo que está acontecendo, os efeitos acontecem muito rápido. Eu sinto que quando a família entra em confronto e quer lutar, a gente aqui, eu não sei aí nos Estados Unidos como é a cultura, assim, nesse sentido de luta. Mas aqui, as pessoas às vezes gostam de esse avatar, esse arquétipo de luta. Ai, tem que lutar com a... E quando faz isso, a dor é muito grande. Então as pessoas estão lutando. Eu estou lutando contra meu câncer, eu estou lutando contra a minha adicção, já tomo a Braci e, ao mesmo tempo, tem um aspecto de luta. Isso, hoje nós estamos no universo que está muito rápido para devolver as coisas para nós. E quando eu trago isso, é natural. A própria palavra, desculpa, Davi, é que a própria palavra luta já remete a quê? A uma guerra. Então, eu sei, isso é cultural no Brasil mesmo, de tô lutando, tô me sacrificando, tô isso, tô aquilo. Gente, ou então, Davi, desculpa assim, já entrar nessa questão. Aqueles pais que quando vê que o leite já foi derramado, aí eles começam, mas eu fiz tanto, mas eu me sacrifiquei tanto, mas eu não sei... Gente, drama, sabe o que eu chamo as pessoas assim, Davi? Eu chamo de peçonhentas. São pessoas peçonhentas que, para não assumir, né, que alguma coisa ali não deu certo, então elas entram nesse papel. Gente, não é por aí, é acolher, é como o Davi está aqui falando, né, colocando. E sem essa coisa de luta ou de sacrifício, não. Um grande cuidado que eu tomo é o seguinte, é que, assim como eu aprendi, nós somos programados, vovô, papai, mamãe, todo o universo coletivo ampliou a nossa visão de forma a olhar desse jeito. Que a vida é difícil, que a vida é uma luta, que a vida é uma guerra. Então a gente só replica. Às vezes, meu pai não fazia isso por mal. Às vezes, as mães de algumas famílias, eu participei de uma reunião na segunda-feira e estava falando com as mães sobre isso. Nós não temos nenhuma culpa sobre nada. Nenhuma. Mas é nossa responsabilidade ampliar nossa consciência e atualizar nosso sistema operacional. Nossos telefones, quando chegam atualizações, a gente recebe um aviso. Olha, tem uma atualização disponível. E aí você põe lá para atualizar. Por quê? Se você não atualizar, tem algum problema? Tem. Ele vai bugar, ele vai demorar talvez para... Então nós, como seres humanos, nós estamos vivendo um mundo... Nós não tínhamos internet, hoje nós temos. Aqui tem tudo e eu posso atualizar meu sistema operacional para meus resultados serem aqueles que eu desejo. Mas quais são esses desejos? E aí a gente trabalhar com isso. Então eu costumo falar que às vezes as famílias não fazem isso por mal. Aliás, não é por mal mesmo. Mas elas acreditam que se elas lutando, elas vão conseguir vencer. E elas se desgastam, porque o verbo não seria luta, né? O verbo seria o universo. O que é natural no universo é a leveza. As coisas acontecem. O universo só diz sim. A física quântica está aí para nos mostrar. O universo só diz sim. Sabendo disso, eu preciso comunicar como é que está sendo a minha linguagem com o universo para me receber essas coisas. Então, eu acredito que nós estamos evoluindo. Nós temos que falar mais disso. Esses conhecimentos que nós temos na área da física quântica, da neurociência, da psicologia positiva, demoram para chegar nas academias. Então, há um tempo muito grande entre a maturação do conhecimento, o público todo, e as universidades, a academia, falar sobre isso. Então, esse tempo, a gente pode encurtar ouvindo pessoas como você, ouvindo outros grandes aí que nós temos, nossos mentores. A gente vai atrás de mentores para poder nos auxiliar. Tantas pessoas... Hoje a gente está sentado numa mesa, eu saio daqui e vou para uma mentoria agora às 16 horas, com pessoas que não são mais inteligentes do que eu, mas elas podem me indicar o caminho que eu posso para poder atingir mais pessoas. O que acontece, Davi, é que as pessoas, elas vão pelo mais fácil, né? O lado mais fácil. Por exemplo, no meu caso, eu ouvi, quando adolescente,
uma pessoa disse assim, não, o que você tem que fazer é buscar um casamento que vai mudar a sua vida. Olha isso, Davi, lá atrás eu cheguei a ouvir de uma pessoa falar uma barbaridade dessas. O que acontece? As pessoas querem um shortcut, o caminho curto. Aí, o que fazem hoje em dia, muitas pessoas, está aí a internet, está ainda aí a TV, que faz com que a pessoa trabalhe 8 horas, talvez num trabalho que ela odeia, aí ela chegando em casa, ela quer o quê? O famoso descansar, eu quero descansar. Aí põe a bunda literalmente no sofá e ali ela fica 3, 4, 5 horas absorvendo, né? Porque ali tá tudo pronto. Mas ela não entende que aquilo ali tá tudo programado para manter ela naquele sistema de escassez, naquele sistema de burrice, naquele sistema de submissão. Ao invés de fazer o que a gente fez. Porque ao invés de estar lá 3, 4 horas na frente de uma TV só absorvendo coisas negativas, que é o que existe na TV, né? Sempre foi assim. Então, ao invés de ir ler um livro, ou então pegar tantas conferências maravilhosas que tem na internet, gratuita, como você disse também. Então, ela estaria ali se instruindo, que seria trocando esse software que já está ultrapassado. Seria estar colocando essa versão nova do telefone que já saiu, mas que ela ainda não fez um upgrade ali para melhorar. E aí, Davi, então as pessoas ainda têm a coragem de dizer, não, mas a vida é difícil. Não, mas os problemas dos políticos, não. Está na pessoa a situação. Porque se você, saímos de uma vida, de uma escassez total, onde nós nascemos e hoje somos quem somos, todo mundo pode ser. Porque o meu sangue, Davi, é igual o teu sangue. Ele tem a forma diferente, uns O positivo, O não sei o quê, mas é sangue, é igual. Carne e osso, é igual. Então, eu vejo assim, eu já não tenho paciência, Davi, para as pessoas que ficam reclamando. Ai, Ivoninha, como eu gostaria de... Ai, Ivoninha, você deu sorte na vida. Sorte não existe. Existe preparação com oportunidade. Isso é o que existe. Então, às vezes, Davi, quando eu dou aqui as minhas masterclass, é assim, eu entro aqui, eu entro uma pessoa. Mas quando eu estou aqui com a câmera na minha frente, que eu adoro, aliás, né? Quando eu estou aqui, eu me transformo, Davi. E eu vou falando e a coisa vem vindo e eu vou falando. Tem pessoas que falam assim, nossa, Ivoninha, hoje você estava brava, né? Não, querida, eu não estava brava, eu só estava passando a mensagem que tinha que passar. Porque, Davi, o que acontece no Brasil? É muito paternalismo. É muito paternalismo. Ai, filhinho, ai, não sei o quê. Mas dar carinho, fazer aquele filho, aquela filha ser autossuficiente desde pequenininho, você não vê. Agora, você vê sim os pais enchendo de coisas materiais, enchendo de presentes. Ah, tá chorando? Dá o iPad, dá o telefone. Ao invés de dar carinho, filho, eu tô aqui por você, filho, como eu amo você, filho, porque eu penso que se tivesse essa base, muitas coisas nós iríamos evitar. Muitas coisas. Mas o que acontece é, cada um para si e Deus para todos. E aí tem esse lado do Brasil, que é o paternalismo, onde, como você coloca aí, né? Quando o limão chegou, a pessoa se desespera. Pois aqui, Davi, a coisa é diferente. Aqui funciona assim. Só rapidinho, né? Porque senão a Ivoninha fala muito. E o entrevistado aqui é você, meu querido. Então, a pessoa aqui nasceu. Ela já vai sendo preparada para quando ela for para a faculdade, ela já não voltar mais para casa. Para o americano, quando o filho sai da faculdade e volta a morar em casa com os pais, é vergonha. É uma vergonha porque esse filho não teve êxito, ele não teve prosperidade, então os pais ficam com vergonha desse filho. E tem alguns pais que já falam assim de frente, quando vai crescendo, olha, saiu da faculdade, busca teu rumo, busca tua vida, porque aqui eu já não tenho nada mais a ver com você. Então, assim, por um lado, Davi, parece frio, parece feio, mas, gente, a gente é aqui uma ponte. Nós trazemos as consciências como os nossos pais trouxeram,
Mas isso não quer dizer você tomar conta dessa pessoa o resto da vida, you know? É preparar eles para a vida. E aí, Davi, vamos voltar aqui então no tema, mas eu só quis abrir esse parênteses, né, para falar um pouco das culturas, como elas são diferentes. Então, aqui eu acredito que assim, ninguém dá o que não tem, né? Então, a base falta muito. É evidente que depois de nós, eu tenho assim, netos, e eu tenho 4 netos. Bernardo, Henrique, Lorena e Luíse. A Lorena é tem mais idade, está com 5 anos. Então, é uma escadinha. Então, nosso comportamento com eles, nós estamos fornecendo algo para eles que nós não tivemos. Porque na nossa família foi um divisor de águas. Quando você tem alguém que movimenta a família de alguma forma com um mindset, talvez, de crescimento, isso acaba também ajudando as outras famílias. Mas é cultural, né? Nosso código cultural, lamentavelmente não, mas é uma oportunidade para nós. Hoje está muito fácil prosperar e muito fácil transformar a vida. Eu não tenho dúvida disso. E aí, esses inputs que nós temos que dar às outras pessoas que estão aí também caminhando com a gente. Eu acredito que isso é importantíssimo. E os americanos, evidente, são um exemplo para nós, mas a gente sabe que eu já tive a oportunidade de estar em Nova York, em Miami, Orlando, e quando chegavam aí, às vezes eu ficava pensando, pô, o que eu estou fazendo aqui, cara? Pô, eu consegui chegar aqui. É um fato, mas você está na capital do mundo, eu fiquei ali perto da Quinta, descia para poder ir correr no Central Park, e às vezes eu ficava pensando assim, puxa, eu saí lá daquele lugar, daquele meio do mato, para vir aqui. Eu fui era dia de ação de graças, e eu fui pesquisar a origem, como é que é e tudo mais. E eu falei, porra, bingo, como é que essa gratidão, como é que é importante? Se não fosse gratidão, a base tem um dia para agradecer. Eu tenho que agradecer todo dia. Eu fiz esse exercício, o método Harvard lá de ser feliz, e eu pratiquei isso, e realmente eu desliguei na minha cabeça, não que não venha, a possibilidade negativa vem, mas automaticamente eu já vejo por outro caminho. Não quero me alongar muito, mas pode continuar, porque senão nós temos uma agenda pela frente, mas pode... Isso. Davi, o Thanksgiving aqui é o dia de ação de graças, onde é mais importante ainda que Ano Novo, Natal no Brasil. Literalmente. O país para, you know? E aí as une, agradece. Eu me emocionei com o engajamento. Exato. Davi, meu querido, então, vamos falar um pouco do trabalho específico que você faz aí. Eu vou te convidar outras vezes para estar aqui, porque eu penso que vale a pena estar trazendo pessoas como você, né, com esse conhecimento e com esse trabalho lindo que você faz. Aliás, falamos de você ontem lá no encontro nosso das mentorandas do Vini. Eu tenho vocês no meu coração, com certeza. Exato. Inclusive, Davi, eu quero me colocar à disposição, caso você queira, caso encaixe aí no teu programa, para estar dando uma conferência para as pessoas da clínica, online, né? Porque não estou no Brasil, mas eu me coloco à disposição, caso isso seja encaixado aí no teu programa. Falar de gratidão, falar de que nós somos capazes, tudo isso é muito importante. Meu querido, fala pra gente, então, qual o processo para entrar na tua clínica e fala um pouquinho também desse trabalho que você faz lá dentro, já que não é uma clínica como as outras, onde a pessoa vai e aí fica se recuperando com muito remédio, muita coisa, mas como um tratamento diferenciado, né? Então, conta pra gente. Atualmente nós não temos, eu preciso, então há uma fila de espera para as pessoas receberem o nosso tratamento e tudo mais. Nosso treinamento, aliás. Então, lá como é que funciona? Nós adaptamos o modelo de treinamento para recuperação, tendo como foco o desenvolvimento pessoal e a história individual de cada um. Então, quando se fala em desenvolvimento humano,
primeiramente, utilizar ferramentas que fazem com que essas pessoas se engajem para criar repertório para colocar em prática na recuperação. Porque a pessoa está usando droga, está dependente, tem alguma coisa, e ela quer, eu costumo dizer que eu não ajudo ninguém a parar de usar drogas. Esse não é o objetivo. O que nós fornecemos é opção para a pessoa ter uma escolha por uma vida próspera e abundante. E como isso acontece? Por meio de treinamento. Porque é como se eu perguntasse para alguém assim, hoje eu ainda perguntei para um garoto lá, ele tem cerca de 18 anos, eu perguntei, o que você pensa, que tipo de carro você quer ter? Que tipo de casamento você quer ter? Que tipo de vida você quer ter? Porque quando eu digo assim, eu quero ser feliz, vai ficar rodando. É como esses equipamentos de geolocalização. Eu preciso definir onde eu estou e para onde eu vou. E isso é um processo que não é feito assim. Exige treinamento. E é isso que nós desenvolvemos, um método, uma metodologia única, nossa. Nós temos assim um desenvolvimento. E mais do que a utilização de poder juntar essas experiências de largo, desde os indianos, a meditação, que é algo importante, mas também os americanos, que são assim extremamente eficientes nessa ideia de reprogramação. Isso tudo de forma técnica. Sim. É evidente que isso exige passo a passo e é preciso a história de cada um, é muito importantíssimo, né, Ivone? Porque nós temos histórias, apesar de a gente ter, o nosso cérebro é igual em todo o mundo, mas como eu utilizo ele depende muito. Tanto é que hoje a gente vê que 1%, às vezes, da população que tem aquilo que a maioria não vai. Eu costumo dizer, Deus não tem um plano na minha vida. E possivelmente não tem um plano na sua. Ele está aguardando você ter esse plano. Então, o nosso centro é um centro que a gente tem 5 meses, a gente ainda está estruturando toda. E você vê, com 5 meses a gente tem uma lista de espera, porque hoje a gente tem uma vaga, a gente está com quase 60 internos. Então, e essas pessoas, então, isso que eu ia perguntar, elas moram lá no centro? 2 tipos de treinamento. Um de 3 meses e um de 6 meses. Isso, internamente. Agora, nós estamos possibilitando a ideia de ter isso de forma online. Por quê? Porque há pessoas que não têm controle. Estão na Cracolândia, por exemplo. Uma pessoa dessa, não adianta nada você pegar ela, colocar ela é preciso ter uma curva para aumentar a conscientização dela. Porque ela está aqui, ó, vibrando no zero. Vibração menos zero. Então, como é que primeiro começa um processo de conscientização para ela visualizar? Porque não adianta nada falar para a pessoa chegar e falar, você quer parar de usar drogas? Porque o problema não é parar de usar drogas. O problema é que ela não tem uma opção para fazer uma escolha diferente. E isso é um processo que deve demandar dedicação, profissionais experientes e, principalmente, com essa visão que nós temos, de uma visão pós todo aquele conhecimento mais... um conhecimento mais empírico mesmo. Como é que eu transformei minha vida? Quem que está apto para transformar o outro? Quem transformou a sua vida? E, às vezes, a academia ela não tem esses profissionais. O profissional sabe muito na teoria, mas na prática... E hoje nós estamos muito sensíveis à coerência cardíaca. E é isso que faz a diferença, porque quando a gente abaixa nosso nível de... E esse é um assunto, às vezes, mais técnico, mas eu gosto muito de falar. A coerência cardíaca está aí e é muito novo isso. Então, a nossa vibração é muito importante. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física e a nossa energia é importante. É necessário a gente entender isso. Isso de uma forma bem leve, sem muito... Porque, às vezes, se eu não pratico isso, como eu vou falar com você, Ivone, minha amiga? Como é que eu vou falar com você de coração para coração se eu estou aqui no mental?
eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir ter uma sinergia, não vamos conseguir. Então, esse é o nosso objetivo. Nós pretendemos também lançar uma formação para técnico em recuperação, para técnico não, para treinador de recuperação, que seria um coach addiction, que tem muito nos Estados Unidos. Eu tive acesso a todo o nosso material que a gente tem, é muita coisa daí, porque essa ideia do Tony Robbins, de a gente transformar por meio da emoção, é algo que me faz meu coração vibrar. Né? Então, a gente está no começo. A gente tem um mentor, o Vini é o nosso mentor, eu tenho outros mentores, mas o Vini é um mentor capacitadíssimo para nos fazer transformar isso, sem contar que eu estou num ecossistema, junto com você, inclusive, com outras amigas nossas aí, que para mim é uma grande honra e está sendo... eu estou muito feliz por esse momento que a gente está vivendo. A gente tem aí 3 meses, em janeiro a gente vai lançar nosso primeiro produto e isso vai ser um divisor de águas, já é um divisor de águas, mas isso está nos empolgando para ajudar centenas, milhares de pessoas pelo mundo afora. Né? Hoje em dia, com isso aqui, você vê, a gente está conversando aqui, a gente tem amigos em novembro do ano passado, novembro do ano passado, eu estive em Lisboa e eu fui perto de um castelo, por ser muito antigo, e tinha uma clínica. E eles não falavam de treinamento para recuperação. E eu estranhei. Por mais que seja coach addiction, eles não falavam, porque a gente tem muita programação, ainda muita com base subjetiva. Ou seja, a Bíblia, questões religiosas, que trabalham muito com a culpa. Esse não é o objetivo. O treinamento... E esse é o pior, pode falar, né, Davi? Quando você trabalhar a culpa, pôr a culpa na pessoa, ela vai se afundar ainda mais. Porque a culpa, eu costumo dizer que é como você pegar uma mochila, encher essa mochila de pedras e subir montanha acima. Isso é a culpa. E a religião, ela fez direitinho esse trabalho de inculcar a culpa nas pessoas. E eu falo, olha, Davi, não vamos entrar nesse papo mesmo, porque o tempo aqui está correndo, mas eu sempre deixo claro, eu sou à toa mesmo, não sou ateia, eu sou à toa mesmo. Esse negócio de religião comigo, olha, eu tenho um negócio, mas eu tenho uma fé que você não imagina, a fé que eu tenho de verdade. E também o Mestre Cristo, sabe? Eu acho assim que ele foi o cara mesmo, que veio aqui, escolheu vir aqui, fez e aconteceu, deixou uma lição de vida incrível, e agora as pessoas pegaram essas informações e usaram a bel prazer deles, a bel favor deles. E aí tem muitíssimas pessoas, inteligentíssimas até por um lado, mas por outro lado, totalmente dominada ao que o homem criou, ao que o homem está dominando. Então eu sempre falo, tá com medo, tá com dúvidas, tá se sentindo culpado. Não, entrega tudo à divindade. Vá direto à fonte, você não precisa de subterfúgios. Desculpa aí, Davi, não sei se você é religioso, mas, gente, nunca se deixem levar pela culpa, porque é o pior buraco que você pode entrar. Então, quando você sabe que tem lá em cima uma divindade, lá em cima não, aqui dentro de nós, porque nós somos uma extensão, né? Se tá aqui dentro de mim e tá, grande aí, do que é que eu vou ter medo? Como que eu não vou me sentir amada? Como que eu não vou, me acolher eu mesma? E é essa consciência que a gente tem que passar para as pessoas. Primeiro, seja consciente, se ama, como nossa querida Louise Hay nos ensinou também. Ter amor por nós mesmos. Porque quando você se ama, você já se torna autossuficiente. E aí você para de olhar em volta se estão te julgando, se estão te aceitando. Um F bem grande para as pessoas que estão criticando ou que estão condenando. O importante é termos a intenção de fazer o bem, de estar ajudando, de ser exemplo bom para as pessoas. E o resto é resto, gente. A vida é bela para ser vivida. Davi, eu deixo aqui o convite aberto para quando você for lançar esse teu programa, você pode vir aqui, a gente faz outra entrevista e você explica para as pessoas como é, porque eu vejo que é parecido assim com o método de terapia que a gente hoje faz atendendo as pessoas no online.
né? Porque existia um preconceito muito grande, as pessoas precisavam fazer terapia, iria ajudar, mas não, eu não vou lá naquele consultório porque vão me ver, vão pensar que eu sou doida. Hoje não, você está no teu quarto, fechadinho aqui, caladinho e fazendo terapia. Ou então, outras formas que está gravado, está tudo gravado ali. Eu trabalho dessa forma, acredito que você, se ainda não, mas já está no caminho. E a pessoa, no momento que ela tem ali o tempo dela, ela vai, assiste, coloca em prática. Então, hoje em dia, gente, só não acessa conhecimento quem quer manter-se na mesmice. É isso Na aí. mesmice. Não é isso, Davi? Uhum. Davi, meu querido, como as pessoas entram em Aqui no contato com Instagram você? é Davi Silva TR. É bem simples, né? Tudo junto, Davi Silva TR. TR é de treinador. Também lá tem meus contatos, tem toda nosso contato com a instituição. A gente tem outro Instagram, que é Nova Vida, Centro Nova Vida. É Centro Nova Vida. Treinando Nova Vida. Tá, Edna, querida, se você puder colocar aí para nós, a Edna, minha linda, que está aqui junto, se você puder colocar aí os nomes aqui do Instagram do Davi, ajuda muito. Que aí as pessoas vão vendo. A gente lá tem os nossos contatos, tem o telefone também do centro, dos nossos assistentes. A gente está bem, é muito, muito fácil, nosso acesso é muito fácil de ter. E a gente está feliz. Eu quero, a gente pode voltar. Eu também estou programando uma série de lives e também quero, desde já, poder contar com a sua participação. Vai ser importantíssimo. Eu sou grato porque tem pessoas que podem nos auxiliar e trazer suas experiências. Eu costumo dizer o seguinte: a mudança, a sua maior mudança, pode ajudar muitas pessoas. Muitas. E como a gente fazer, explicar como faz isso, porque não tem muito segredo. Disciplina e constância. Então, fazendo todo dia aquilo simples, a gente todo dia tem os mesmos tempos de orar, a mesma habilidade para lidar com o tempo, e é preciso que a gente saiba como fazer isso. Então, eu sou grato, viu, Ivone? Eu fiquei muito feliz quando você me convidou, até porque você foi sempre muito gentil no nosso bate-papo, eu sempre gostei muito de... E essa ideia tem muito a ver de mentalizar, de energia, de fazer evento. Tem tudo a ver com recuperação. Então, eu quero agradecer por ter participado com vocês aqui, tá bom? Gratidão a você, meu querido. Olha, como eu disse, as portas ficam abertas. A gente vai voltar quando lançar o teu programa. E, gente, acompanhe o Davi lá, que a Edna já colocou aqui. Já está aí para vocês. @DaviSilva TR. Então, acompanhe o Davi, porque é um trabalho maravilhoso que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Davi, meu querido, gratidão mais uma vez por estar aqui. Beijos de luz para você e para todos que estiveram aqui nos acompanhando. Namastê. E a gente... Até mais. Com certeza. Até mais.